Olá, meu nome é Luiz Borges, sou professor do Centro Universitário Uniateneu da disciplina de Fisiologia Humana. Vamos ver hoje a propagação do impulso nervoso. A célula nervosa já foi vista por vocês. É uma célula excitável que reage a estímulos e gera potenciais de ação na parede do seu axônio. Esse potencial de ação, ele desencadeia uma propagação desse impulso e essa propagação chega até os terminais sinápticos para transferir esse impulso nervoso para uma célula seguinte, que pode vir a ser outra célula nervosa ou pode ser uma célula de outro tecido excitável, no caso, o tecido muscular. Então, a propagação é exatamente a continuidade desse potencial de ação que foi gerado na parede da membrana do axônio dessa célula. Normalmente, o impulso gerado foi passado para o corpo da célula, através dos detritos, e desencadeou esse potencial de ação na membrana da célula. O que seria esse potencial de ação? Seria a abertura de um canal iônico, vamos dizer que seja a porta de um transportador que foi aberta, e essa porta é uma porta de entrada rápida de sódio, o que vai desencadear uma entrada muito rápida de íons positivos para o interior do axônio, que normalmente estando em repouso, tem uma carga mais negativa. Isso aí faz parte do potencial de ação. E o que é a propagação? No momento em que esse canal iônico foi sensibilizado e mudou a sua polaridade, a polaridade dele se tornou mais positiva no interior da célula e menos negativa menos positiva no exterior, se tornou mais positiva internamente e mais negativa externamente. Isso vai afetar o canal iônico seguinte. E esse canal iônico seguinte vai permitir a entrada de sódio também, na abertura de sua porta de transportador. E essa entrada de sódio vai desencadear a alteração da polaridade, que vai afetar a porta seguinte. Então, a propagação seria o andamento dessa despolarização pela parede da membrana nervosa em direção ao terminal axônico. Pode haver um estímulo que chegue no meio do axônio? Pode. Ele vai despolarizar os canais iônicos nos dois sentidos? Vai. Isso raramente acontece. Tá? E quando acontece, o impulso nervoso que se propagou em direção ao terminal axônico, que são as sinapses, vai chegar até lá. E o impulso que se propagou em direção ao corpo celular, quando chegar na parede do corpo, não vai ter canal iônico e esse sinal vai cessar. Como eu já disse, esse tipo de situação é rara de acontecer. Normalmente, o impulso gerado vai chegar pelos detritos, vai desencadear
a despolarização na parte inicial da membrana do axônio e esses canais iônicos vão se despolarizando em sequência, enquanto os transportadores iônicos que despolarizaram vão se repolarizar, voltando à polaridade inicial. Então, a propagação vai seguir a direção dos canais iônicos da membrana do axônio até o terminal, que seriam as sinapses. Alguns detalhes. Esse potencial, ele mantém a sua intensidade durante toda a transmissão pela membrana. Ele não vai reduzir a sua intensidade. E isso é que caracteriza a propagação. Ele só vai cessar quando ele chegar no seu objetivo. Durante o percurso, ele vai manter a mesma intensidade de sinal. Esse sinal não vai diminuindo em função da distância em relação ao local que ele foi originado. Ele vai desencadear sempre uma reação igual no transportador seguinte. Então, ele faz uma ação que vão gerar, na verdade, vários novos potenciais de ação. Cada canal iônico vai ser sensibilizado, vai permitir a entrada de sódio, e o sódio não vai percorrer a célula por dentro. Esse sódio que entrou e mudou a polaridade, ele vai ser colocado para fora para que a polaridade volte ao normal na repolarização. Só que isso vai desencadear o canal iônico seguinte, que vai permitir a entrada de sódio no local seguinte, e essa sequência vai se propagando pelos canais iônicos seguintes. É como se fosse aquela brincadeira do dominó. Você coloca as peças do dominó em pé. Quando você derruba o primeiro caindo afeta o segundo, que vai afetar o terceiro, e vai se propagando assim por diante, até ele realmente chegar no terminal, que é onde tem a sinapse, que é onde ele vai transmitir esse potencial para a célula seguinte. Pode ser na forma de transmissão elétrica. Nós já vimos que existem alguns neurônios que são puramente elétricos. Pode ser na forma química, liberando neurotransmissores para sensibilizar a célula seguinte, seja ela uma célula nervosa, seja ela uma célula muscular. Então, essa sequência de despolarização, essa propagação da despolarização, ela tem essa característica. Ela vai propagando de um canal iônico para outro, no formato de fila de dominó, gerando a entrada de sódio no canal iônico seguinte. O canal que já despolarizou vai voltar à sua polaridade normal e esse impulso vai se propagar em direção às sinapses do neurônio. Então, como eu falei, vai haver apenas uma direção de propagação. Por quê? Porque o canal iônico que já foi despolarizado não vai ser despolarizado novamente pelo mesmo impulso. O impulso já passou por ele. Ele já despolarizou e está se repolarizando. Então, ele não reage mais a esse impulso. Vai ser para o seguinte. Aí o seguinte vai despolarizar, vai influenciar o equilíbrio elétrico do canal iônico seguinte, que vai permitir a entrada de sódio, e assim sucessivamente. O caso aqui
pode ser aquele estímulo. Se nós tivermos um estímulo que chegue no meio do axônio, estão vendo onde está o meu apontador? Se chegar um estímulo aqui no meio, nós vamos ter canais iônicos num sentido e canais iônicos em outro. Então, se houver um estímulo no meio, esse estímulo vai se propagar tanto no sentido dos axônios, dos botões sinápticos, das terminações axonais, como ele vai se propagar também em direção ao corpo. Só que quando ele chegar aqui no corpo, ele vai encontrar uma estrutura que não permite mais a transmissão desse impulso e vai morrer aqui. Mas como eu já falei anteriormente, isso é uma situação muito rara de acontecer. Pode acontecer por algum tipo de lesão no tecido que possa ter desencadeado uma cicatrização no local e isso desencadear esse tipo de ação. Existem alguns neurônios que fazem esquema de somação, estimulando outros neurônios no meio dos seus axônios. Existe esse tipo de esquema também, mas são raros, como eu falei. Então, a tendência é a propagação seguir esse sentido, do corpo do neurônio para os botões sinápticos, que é onde vai ser transmitido de uma célula para outra. Não tem como esse estímulo passar de qualquer outra estrutura do neurônio para outra célula, apenas pelos botões sinápticos. Nós temos dois tipos de propagação desse impulso. Esse impulso pode acontecer de forma contínua e esse estímulo, essa propagação pode acontecer de forma saltatória. Esse tipo de propagação, ela serve cada um para determinado objetivo. Então, existem neurônios que vão fazer propagação através de condução contínua e existem neurônios que vão fazer essa condução de forma saltatória. Tudo vai depender da especialidade do tecido em questão. Vamos ver o primeiro tipo de propagação. Uma propagação de condução contínua. A característica é que os íons vão trafegar por canais e vão sensibilizar os canais seguintes, canais que estão próximos a ele. Então, quando houver alteração na polaridade daquele canal iônico, isso vai sensibilizar o canal iônico seguinte, que vai permitir a entrada de sódio também, que ao reagir assim vai permitir que o canal seguinte também se sensibilize e permita a entrada de sódio através de sua membrana, por esse canal iônico. Esse tipo de condução ela é muito eficiente em neurônios pequenos, que transmitem informação por espaços pequenos, ou seja, a informação ou o impulso elétrico que ele está gerando tem como objetivo um tecido que está muito próximo a ele, não é muito longo. Então, ele faz parte de um tecido em que há uma proteção para esse tipo de célula poder agir sem interferências externas. Então, esse tipo de propagação é usado por neurônios pequenos para a transmissão de informações por curtos espaços, e isso
como são espaços pequenos, a velocidade dessa transmissão, dessa propagação, é satisfatória. Tá? Normalmente, nós vamos ter esse tipo de arrumação em interneurônios ou em neurônios do próprio sistema nervoso central, que se comunicam entre eles de forma muito próxima e de forma muito imediata. Não tem uma ação sobre um tecido muito distante. Então, esse tipo de propagação vai acontecer nesse tipo de tecido, tá? Em que as ações são de curto espaço e não precisam de deslocamentos muito grandes. Já a propagação saltatória, ela tem como principal condição um tipo de neurônio preparado especialmente para que isso aconteça. Esse neurônio, ele tem o seu axônio, uma camada de bainha de mielina recobrindo o seu axônio. Essa bainha de mielina, ela não tem uma cobertura constante. Ela tem pequenas interrupções nessa camada. Essas interrupções são chamadas de nós de Ranvier e é onde nós vamos encontrar os canais dependentes de voltagem, esses canais iônicos que permitem a entrada de sódio para ver a despolarização dessa membrana. Então, a característica do neurônio é diferente. Outra característica é que são neurônios que têm axônios muito longos. Eles vão ter que sair do local onde está o corpo dele e atuar em tecidos que estão muito distantes. Podem ser outros tecidos nervosos? Podem. Podem ser tecidos musculares? A grande maioria desse tipo de neurônios são neurônios motores. Então, esse tipo de condução necessita dessa célula especial. Tá? Os canais iônicos, onde o sódio e o potássio vão fluir, eles estão separados por estruturas que são chamadas de bainha de mielina, que vão fazer interrupções nessa bainha de mielina, que são chamadas de nódulos de Ranvier ou nós de Ranvier, que é exatamente onde os canais iônicos vão se localizar. Então, esses potenciais, eles têm uma característica de se propagar muito mais rapidamente, porque ele vai saltar em vez de se deslocar, né? Então, a gente já entende que isso vai desencadear uma ação muito mais rápida, né? Esse tipo de propagação, ela é feita, como eu já falei, em axônios ou em neurônios que precisam fazer ações em tecidos que estão distante do local onde o seu corpo celular se encontra. Então, esse axônio mielinizado vai possibilitar essa transmissão ou propagação desse impulso de forma saltatória para tornar ele capaz de transpor longas distâncias em períodos muito menores. Vamos ver como é que isso pode acontecer. A corrente elétrica, aqueles íons de sódio que entraram por aqueles canais iônicos, aqueles transportadores de membrana, da membrana da célula nervosa, ele vai acontecer saltando de um nó para o outro através do líquido extracelular que circunda esse neurônio. Ele não vai passar por dentro
do axônio, ele vai ser gerado lá no corpo da célula, recebido pelos detritos e vai desencadear a despolarização dos primeiros canais iônicos que tem na célula. Esses canais iônicos vão desencadear a sensibilização dos canais iônicos seguintes. Quando chegar no local em que existe bainha de mielina, esse canal iônico vai fazer com que essa corrente elétrica salte dele para o canal iônico que está no nó de Ranvier seguinte, por fora da célula. E isso vai fazer com que seja poupado tempo, porque se fosse sensibilizando canal iônico por canal iônico de uma célula nervosa que pode alcançar 50 centímetros, 60 centímetros, isso iria demorar muito para produzir uma resposta no tecido objetivo. Com essa forma de transmissão, vai acelerar a velocidade com que esse potencial de ação vai se deslocar. Então, primeiro nó vai despolarizar e vai gerar um impulso que vai sensibilizar o nó de Ranvier seguinte, que vai sensibilizar o seguinte, enquanto o primeiro já está se repolarizando ou voltando ao repouso. A transmissão pode acontecer ao contrário? Também muito raro acontecer. Pode, mas quando chegar lá no corpo, não tem canal iônico para sensibilizar, o estímulo vai morrer. A tendência é o estímulo sair da origem, que é o corpo, e ir até o axônio, que é a extremidade. Então, esse tipo de propagação, ele não vai mais ocorrer canal a canal. Ele vai acontecer de nó de Ranvier para nó de Ranvier, fazendo com que essa propagação percorra uma distância muito maior do que aconteceria no mesmo tempo se fossem sensibilizando canais iônicos vizinhos. Então, essa sequência de potencial de ação, ele vai ser muito mais efetivo. Ele vai conseguir atravessar distâncias muito maiores, muito mais rápido. Isso vai gerar uma eficiência muito maior. Outro detalhe, a intensidade do impulso também vai ser mantida, ela não vai se perdendo pela distância que vai sendo percorrida. Cada nó de Ranvier vai produzir uma resposta semelhante ou igual à primeira que foi gerada. E isso vai ser transmitido para o nó seguinte, que também vai gerar o seu impulso naquela mesma intensidade. Tá? Esse tipo de condução, ela tem essa característica de fazer esse salto e percorrer distâncias muito maiores, muito mais rápido. Então, isso traz uma eficiência nesse tipo de transmissão de impulso. Isso vai fazer com que células que estejam muito distantes das células originadoras do impulso nervoso consigam reagir em tempos muito mais rápidos do que se fosse a condução contínua. Tá? Esse salto que ele dá vai fazer com que essa propagação se torne muito mais efetiva. Tá? O número de canais de sódio que vai abrir vai ser sempre semelhante. O impulso que vai ser gerado, ele não vai ter
redução na sua intensidade em momento nenhum. Isso também tem um custo energético, porque lembrando que a célula vai despolarizar para depois ser repolarizada, nós vamos lembrar que essa repolarização ela vai depender da ação daqueles transportadores de membrana ativos. Esse tipo de transportador de membrana gasta energia. Então, a propagação do impulso nervoso, em que há uma despolarização, em que sensibiliza o canal seguinte que vai despolarizar, enquanto o canal anterior se repolariza, nós teremos ali vários canais iônicos em sequência que vão despolarizar e que precisam ser repolarizados. Então, numa célula pequena, esse tipo de ação não teria um custo energético muito grande, porque são poucas bombas que vão ser ativas. Quem faz a repolarização é a bomba de sódio e potássio. É ela que vai regularizar a polaridade daquele local que foi despolarizado. Ela que vai repolarizar. Ela que vai colocar o excesso de sódio para fora e trazer o potássio. Desculpem. O potássio que saiu de volta para o interior da célula, para que aquele local da membrana se torne em repouso novamente. Então, essas bombas de sódio e potássio, se a célula que tivesse um grande comprimento não tivesse essa característica saltatória, não tivesse essa característica de só ter canais iônicos aonde tem nó de Ranvier, então a maior parte onde tem bainha de mielina não tem canal iônico, portanto não vai ter necessidade de repolarização, isso traz um custo energético também menor. Vamos dizer que uma célula de 1 metro, que tem a transmissão saltatória, tenha uma quantidade de canais iônicos semelhante a uma célula de transmissão de impulso nervoso de centímetros, se tivesse o tipo de propagação contínua. Então, a eficiência energética desse tipo de propagação também é uma forma do corpo economizar energia. Ele vai gastar menos energia para fazer com que as bombas de sódio e potássio trabalhem. Então, esse tipo de condução é muito mais rápida, é tão eficiente quanto a primeira, só que consegue percorrer distâncias muito maiores em espaço de tempo menores e com um custo energético menor do que ele teria se fosse contínua. Então, podemos dizer que é um trabalho de excelência do organismo fazer esse tipo de arranjo nesse tipo de estímulo. Um impulso nervoso gerado no cérebro que vai percorrer circuitos dentro do sistema nervoso central até chegar no neurônio motor que vai atuar no tecido muscular distante. Se esse caminho do neurônio motor até o tecido-alvo for muito distante e o processo fosse contínuo, o tempo de resposta seria muito menor. Então, esse tipo de neurônio com bainha de mielina é utilizado normalmente no sistema periférico. As células que percorrem a periferia do nosso corpo, que percorrem longa distância. Claro, existem
os gânglios, que são arrumações de neurônios fora do sistema nervoso central. O corpo dos neurônios está nos gânglios. Eu estou falando de neurônios em que o corpo dele está no sistema nervoso central, mas a terminação nervosa, o botão sináptico está num tecido distante. Lembrando que para movimentar o pé, o neurônio motor está na medula espinhal, mais ou menos na altura da região lombar, e vai sair desse local até o pé para uma resposta imediata. São milissegundos na velocidade de transmissão. Então, esse tipo de propagação é muito eficiente para realizar esse tipo de função. Então, nós vamos ter alguns tipos de fatores que vão influenciar a velocidade dessa propagação, né? A propagação vai depender de 3 fatores principais. Tá? Primeiro, essa célula ela tem bainha de mielina ou não. Né? Células com bainha de mielina vão transmitir impulsos muito mais rápidos do que as células que não possuem bainha de mielina. Nós já vimos aqui o porquê. Né? Essa arrumação vai acelerar a propagação desse impulso nervoso, porque ele vai acontecer de forma saltatória nesses tecidos que têm a bainha de mielina. Outro fator que vai determinar a velocidade dessa propagação é o diâmetro do axônio. Células pequenas têm axônios estreitos. Então, os canais iônicos que conseguem se localizar lá não são muito numerosos. Então, isso vai diminuir esse potencial de ação, porque a superfície, a área de superfície lá do axônio, não vai ter uma capacidade de ter muitos canais iônicos para que a mudança de polaridade aconteça de forma muito rápida. Então, esse diâmetro vai ser importante. É como se fosse um fio elétrico. O fio elétrico fininho transmite menos eletricidade do que um fio elétrico grosso. Se vocês prestarem atenção nos postes de eletricidade que nós temos, quando nós temos postes de transmissão de alta voltagem, são cabos bem espessos, para que haja uma transferência de energia muito grande. Então, um neurônio bem espesso vai possibilitar uma passagem mais rápida do impulso nervoso por ele. A temperatura também vai influenciar a velocidade dessa propagação, porque nós precisamos lembrar que são reações eletroquímicas, são íons que estão envolvidos nesse tipo de evento. Então, o deslocamento dessas partículas depende da temperatura. A temperatura baixa, normalmente, ela diminui a velocidade de deslocamento e a velocidade alta acelera a velocidade de deslocamento. Então, quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade? Sim, mas tem um certo ponto em que essa temperatura alta demais começa a afetar o tecido em si, havendo perda desse líquido extracelular, influenciando também o líquido intracelular. Então, não é uma questão de temperatura extrema, nem para cima nem para baixo.
a temperatura mantida um pouco mais elevada acelera o processo e a temperatura mais baixa desacelera o processo. As partículas vão ficar aceleradas ou desaceleradas em função disso. Então, o que a temperatura, como é que ela pode se modificar e influenciar isso? O ambiente em que você está, se tiver frio, vai ter uma influência sobre os seus tecidos, que vai esfriar eles, e se tiver quente, vai aquecê-los. Existe nosso sistema de manutenção da nossa temperatura corporal para que ela seja mantida nas condições ideais de funcionamento do organismo? Sim, as mudanças para mais ou para menos têm que ser sensíveis. Isso vai influenciar na eficiência desse processo? Sim. Então, eu posso dizer que uma preparação para a tarefa vai fazer com que eu alcance uma temperatura considerada mais ideal para a propagação desse impulso nervoso? Sim. Então se eu for fazer uma atividade física, é bom eu fazer um aquecimento, porque isso vai já preparar o neurônio para ele transmitir as informações mais rápidas? Sim. Também existe isso de ativação neural. O neurônio se torna mais capacitado para realizar a função dele se ele for previamente estimulado. O que vai fazer aumentar a temperatura do tecido? Normalmente, o funcionamento dessas bombas de sódio e potássio ou de outros transportadores ativos, que na utilização do ATP geram calor para os tecidos que estão próximos. Então, quanto mais ativo tiver aquela célula, mais o transportador de sódio e potássio vai atuar e mais alta a temperatura no local. Lembra que não pode superaquecer, mas nós temos mecanismos de controle da temperatura no nosso corpo. E se eu for realizar uma tarefa mental, eu vou ter no início uma velocidade menor do que após um momento de estimulação sobre as células que estão funcionando? Também, mesmo as células não mielinizadas, elas aumentando um pouco a temperatura, vão aumentar a sua eficiência de propagação desse impulso nervoso. Então, também existe aquecimento mental. Também existe aquecimento neural, tá? que é mais comumente conhecido como ativação neural. Então, essa propagação ela vai ser mais rápida. Em neurônios que têm bainha de mielina em relação a neurônios que não têm bainha de mielina. Em neurônios que têm uma espessura de axônio maior do que neurônios que têm uma espessura de axônio menor, e em condições de temperatura mais elevada em relação a mais baixa. Lembrando que baixa demais interrompe completamente a transmissão e alta demais danifica os tecidos, inclusive da célula nervosa, afetando aí esse funcionamento. Então, não é simplesmente aquecer demais, e sim manter uma temperatura dentro do ideal para que essas condições funcionem. Encerramos a nossa aula aqui. Espero que tenha contribuído para o entendimento desse tipo de fenômeno. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos e vamos seguir ganhando conhecimento na nossa área de interesse de estudo. Quanto mais informações nós tivermos, melhores decisões nós iremos tomar sobre os assuntos que nos interessam. Muitas vezes um assunto nos parece
pouco fora de contexto, não vai servir para o meu aumento de conhecimento, mas toda a informação vai gerar um tipo de conceito que vai ser usado em algum momento da sua vida para tomar uma decisão acerca de um determinado problema a ser resolvido. Um abraço a todos. Meu nome é Luiz Borges, professor de Fisiologia Humana do Centro Universitário Uniateneu. Até a próxima aula. Obrigado.